Um bom dia a todos, bem-vindos ao canal e que a paz esteja com todos. Queridos amigos do canal, novos inscritos e você que acessa pela primeira vez esse canal. Aqui nós estamos tratando do rebaixamento humano aos níveis meramente comerciais e tratando das imensas gravidades que isso tem causado nos seres e na humanidade em geral. Como o ser humano foi rebaixado a um nível de comércio, ele apenas hoje visita as águas inferiores e esqueceu-se completamente do que há nos níveis superiores de ser, pois, cultivando apenas o ter, rebaixou-se a um nível sub-humano e não é mais capaz de compreender a vida em sua totalidade, estando sujeito aos ditames, ao que lhe dizem supostas autoridades, religiões instituídas há milênios, há centênios, e falsos estados e nações que, ao revés de promoverem a instrução e a paz social e a harmonia, promovem o contrário, promovem ideologias, dogmas, falsas doutrinas e a instabilidade social através de ameaças, através de emergências sanitárias, através de notícias que causam pânico e assim vai. Então, o ser humano, tendo deixado se reduzir a essa dimensão do ter, praticamente perdeu o seu ser. E isso é gravíssimo, pois quando nós nos elevamos ao estudo da ontologia, que é o estudo do ser, e além do estudo, nós recuperamos o ser em nós mesmos e passamos a ser alguém, nós não encontramos convivas para repartir esse ser, pois todos estão ocupados no nível do ter, e assim deixaram de subir às águas superiores. Então não estranhem quando vem um grande mestre da ordem do Cristo e diz a todos esses teres, pois já não são seres, que eles precisam renascer, eles precisam sair da ordem do ter, ou da subordem do ter, e ir para a ordem do ser. E para isso é preciso uma transformação. E também não estranhe se esse mesmo grande Mestre Cristo aconselha que quem quiser vir após ele tem de renegar-se ao si mesmo, isto é, abrir o olho para essa ordem do ter que todos cultivam, indo atrás e seguindo estados e nações, que naquela época do Cristo era o Estado romano. Hoje são os estados aí nomeados com o que quer que nome seja, que estão reduzidos a uma só ordem internacional, que é destruir a alma do ser humano e rebaixar todos a essa ordem do ter comercial, onde só são reconhecidos pelo ter. Hoje, as pessoas valem o que têm e não o que são. E como fica Deus nessa história? Será que Deus está gostando desse comportamento? Então, isso tudo é muito grave e é tão grave e comprovado que raras almas de vez em quando aparecem nesse canal para acompanharem esse grande esforço que estou fazendo para lembrar a ordem do ser. Tanto que esse canal pelo qual me expresso chama-se Sabedoria do Ser,
não sabedoria do ter. Então, devo avisar a esses capitalistas, a esses materialistas que se reduziram à matéria e esqueceram do espírito e da alma, que é o que tenho dito desde o início desse canal, que esqueceram da alma. São corpos e pequenas mentes e não são muito inteligentes. Se fossem inteligentes, perceberiam onde estão metidos e ao que foram rebaixados. Então, tudo isso é verdade, que aparecem raras almas nesse canal, pois todos estão ocupados indo atrás do ter. E ir atrás do ter é necessário. Nós não vamos viver de vento. É necessário, mas é preciso dimensionar tudo isso numa ordem correta. Busquem primeiro as águas superiores, o reino de Deus, o reino da inteligência, do Logos, do Sofos, e tudo mais virá em acréscimo, ou seja, é preciso colocar o boi na frente do carro, não o carro na frente dos bois, senhores materialistas. Pois então, um dia, quando chegar a vossa hora, Deus, o cosmo, o Logos universal, vai perguntar pelo seu ser e não vai encontrá-lo. E você não vai poder apresentar o seu ter a Deus. Você não pode fazer isso. Você só pode apresentar o seu ser. Então eu aconselho aos senhores e senhoras que estão seguindo o ter e esqueceram a ordem do Cristo e das águas superiores, a apressarem-se em ouvir quem lhes está aconselhando, pois não poderão passar dessa para outra com os seus teres. E eu acho realmente deselegante chegar a alguém e referir-se a um ter. Eu gostaria muito de encontrar seres, pessoas brilhantes e nobres, e não teres, pois teres são pessoas apagadas, por mais que queiram brilhar com teres, não conseguem brilhar assim. Só conseguem brilhar e iluminar-se aqueles que compreendem a ordem do ser e passam a tomar atitude em aprender a abrir-se aos corpos superiores, às dimensões superiores, tal como estou aqui fazendo esforço em manter essa escola do ser, para abrir o olho e alertar ao ser humano que ele está subjugado e obediente a uma ordem inferior, a ordem da infraestrutura, pois infra é inferior. Então eu me admiro da parca e pouca inteligência desses senhores que se consideram mantenedores de famílias, que se consideram provedores, mas não conseguem prover a própria inteligência, estando subjugados a uma ordem comercial, a mesma que assassinou o Cristo. Eu me admiro muito da pouca inteligência desses que se consideram senhores sem selo, pois senhores são apenas aqueles que seguem a inteligência e as verdadeiras virtudes das águas superiores que estão disponíveis a nós, seres humanos. Então, eu espero a vossa participação nesse canal, pois aqui é a ordem do ser em atividade e a ordem do ter tem que acordar, tem de subir as dimensões corretas e colocar o boi na frente dos carros, pois colocando o ter à frente do ser, estão colocando o carro na frente dos bois. E eu espero ter sido claro nessa mensagem e que mais pessoas possam ouvir, alertar-se, entender e acordar para isso e fazermos corpo nessa escola para acordar cada vez mais seres dessa patifaria que estados e nações e pseudo-religiões fazem com o ser humano sem que ele perceba, pois tem sido realmente um ser humano adormecido e cego e deve acordar, deve reagir
e deve dar honras ao Cristo e às águas superiores a Deus, e não dar honras ao mundo, como a grande maioria e quase todos têm feito. Agradeço a audição. Estejam todos na paz de Cristo. Inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo e aguardo vossos comentários e vossa participação. Até a próxima oportunidade.